O 6 diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles chegam finalmente a Babilónia. E, ao chegarem a Babilónia, são como que sujeitos a um exame de pré-seleção. O rei de Babilónia queria aproveitar, talvez, a elite dos jovens de Judá, aproveitá-los para o seu serviço. E depois de passarem por determinados testes, pois bem, estes 4 jovens são aprovados. E são aprovados para entrar, digamos assim, na Universidade de Babilónia, para fazerem um determinado curso, que tinha a duração de 3 anos. Ora bem, e aparentemente, e quem lê isto e não tenha, digamos, uma compreensão dos ensinos da Bíblia, dirá, bom, mas eles foram tratados realmente muito bem como exilados, foram levados para o palácio do rei, foi-lhes dada a possibilidade de fazer um curso em Babilónia, mas poderiam inclusivamente alimentar-se do próprio menu real. Mas que honra! Bem, é que Daniel e os seus 3 companheiros não se sentiram lá como sendo uma grande honra, nomeadamente este menu. E diz assim, versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Seria muito interessante, mas eu não tenho aqui o tempo de analisar todos os pequenos detalhes, porque isso exigia uma comparação com outros textos bíblicos, mas é muito interessante. Esta associação aqui entre vinho e estes alimentos denota que isto fazia parte de um tipo de culto. E este culto era seguramente um culto que se prestava indiretamente ao imperador, ao rei, ao monarca. E, portanto, estes jovens seriam treinados para se adaptarem não só à língua e à cultura de Babilónia, mas para se adaptarem também na sua mentalidade à Babilónia. E há uma coisa muito interessante que nos é dito e que pode passar por alto e que nos mostra realmente que havia essa intenção. Está no versículo 7. Já vimos no versículo 6 quais eram os nomes desses jovens, e o versículo 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Pergunto, porquê é que há esta necessidade de mudar de nomes a estes jovens? Porquê? Sabem porquê? É que estes nomes, bom, quando nós lemos estes nomes não nos dizem nada, mas estes nomes tinham um significado, e esse significado era um significado que dizia respeito ao Deus que eles serviam. Por exemplo, sabem que Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus, Deus é o meu juiz. Bom, isto significava algo. Nós hoje, quando ouvimos a palavra Daniel, não significa nada mais do que um mero nome. Mas este nome tinha um significado. Mas, o nome de Ananias significava graça de Yahvé. O nome Misael significava que é o que Deus é. E o nome de Azarias significa Yahvé ajudou. Ou seja, cada um destes 4 nomes tinha uma relação direta com Deus. Ou seja, estava conectado com Deus. Já estão a ver porque é que os babilónicos quiseram mudar-lhes de nome. Para os descaracterizar. Para que eles se esquecessem do Deus a quem eles serviam e a quem eles adoravam. E agora vão-lhes ter postos outros nomes. E o que é que vocês acham que esses novos nomes vão significar? Se os anteriores nomes significavam ou estavam em relação com o Deus que eles serviam, o que é que vocês acham que os novos nomes vão significar? Exatamente. Vão estar em relação com os deuses de Babilónia. Qual era a intenção clara que estava por detrás desta mudança de nomes? Já estão a compreender? Como? Domínio, exatamente. Era como que meter-lhes outra cassete, passo a expressão, outra cassete na mente, formatar a mente deles para agora pensarem e raciocinarem de uma outra maneira. E então, sabem o que é que agora, por exemplo, Daniel vai receber o nome de Beltesazar. Bel é o nome de um deus babilónico, nomeadamente é um título, aliás, de um deus, do principal deus babilónico, que era o deus Marduk, e que significa Beltesazar que Marduk, ou que Bel, que é o título de Marduk, proteja a tua vida. Que Marduk proteja a tua vida. De Deus é o meu juiz para Marduk proteja a tua vida, estão a ver, é uma grande mudança. Uma mudança intencional. Ou seja, fazê-los adaptar mentalmente a novos conceitos religiosos.
Não foi por acaso esta mudança de nomes. Quando nós lemos isto, achamos que, bem, pronto, é para se adaptar melhor à língua da Babilónia. Não, não era essa a intenção só. A intenção era muito mais ampla. Por exemplo, Ananias recebeu o nome de Sadraque. Sadraque significa que é da ordem de Yacu, que era o deus sumério da lua, que era adorado também. Sabem que os babilónicos eram politeístas, ou seja, não adoravam um único deus, adoravam vários. Misael recebeu o nome de Mesaque, que significa que é o que Acu é. Ou seja, o nome Misael significava que é o que Deus é. Agora é que é o que Acu é. Estão a ver? Portanto, há uma intenção deliberada em que os nomes deles agora se referenciem em relação às novas divindades babilónicas. E, finalmente, o nome de Azarias passa a ser Abed-nego, que significa servidor de Nego, que, no entanto, é o nome deformado do deus babilónico chamado Nabu. Não deixa de ser interessante, contudo, um facto. É que, segundo os linguistas e aqueles mais especializados nas línguas originais, eles dizem que estes nomes que vêm aqui referidos no versículo 7 são, contudo, nomes deturpados. E o facto de eles estarem deturpados, ou seja, não estarem escritos da forma correta, por exemplo, sabem que há um rei que vem mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, que era o rei Belsazar. Ora, esse deveria ser seguramente o nome que Daniel recebeu, Belsazar. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 7 do capítulo 1 que o nome que lhe foi posto é Beltesazar. Há aqui uma deturpação, há aqui uma sílaba a mais que é colocada, ou seja, em vez de o nome ser referenciado a Bel, ou seja, o deus Bel, refere-se ao nome Belt. Há aqui uma deformação. E dizem os especialistas que essa deformação é intencional. Ou seja, o autor do livro de Daniel quis demonstrar, por esta deformação de nomes, que eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tiveram relutância em aceitar os novos nomes. E então deturpam os nomes para que os nomes das divindades a que os novos nomes se referiam, esses novos nomes fiquem deturpados, esses nomes das divindades fiquem deturpados. O que é que isto mostra? Que há uma relutância em se adequarem à nova mentalidade. E isto aqui é extremamente indicativo. Estes jovens não estão dispostos a entrar no jogo. É uma resistência, exatamente. Vão resistir. Sabem perfeitamente, estão plenamente conscientes qual é a intenção dos babilónicos em relação a eles, mas eles resistem. E logo à frente, e a prova disso é que os novos nomes vêm mencionados no versículo 7, e no versículo 8 é logo dito, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Há uma intenção deliberada de não se deixar manipular, de não se deixar moldar pela nova mentalidade. Meus amigos, qual é a grande lição que nós podemos retirar daqui? Não se esqueçam do tal paradigma que eu vos falei. Não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que esta Babilónia histórica tentou fazer com Daniel e os seus companheiros é aquilo que a Babilónia, de que o livro do Apocalipse nos fala, tentará fazer com os filhos de Deus no tempo do fim. Tentar moldá-los, tentar adaptá-los à sua maneira de ver as coisas, à sua religião. E a única forma de nós podermos resistir é ter a mesma atitude que Daniel e os seus companheiros tiveram. Resolver firmemente não entrar no jogo. Mas aí, para isso, é necessária muitíssima determinação mental. E foi isso que estes jovens tiveram. E a grande lição para nós é precisamente essa. É necessária ou vai ser necessária muita determinação para nós não embarcarmos na corrente. Porque vão ser feitos esforços para nos moldar, para formatar a nossa mente a uma determinada mentalidade. E reparem, Babilónia era a potência política da época. Não era potência, era superpotência. Babilónia dominava tudo. E o que é que vocês pensam que acontecerá com a Babilónia no tempo do fim? Vai dominar tudo também? E agora vejam, diante de uma superpotência há 4. Eu vou propositadamente empregar aqui uma expressão que é um bocadinho jocosa. 4 gatos pingados que ousam afrontar aquele poderio enorme.